Entre bilhões de pessoas no planeta, cada um de nós carrega uma individualidade, uma condição que é única. As suas experiências, as suas emoções, as suas escolhas, tudo isso compõe uma pessoa que só você pode ser. Então, por que tentar viver de acordo com um roteiro que não foi escrito por você? Não podemos salvar ou curar ninguém além de nós mesmos. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, na sua lista de prioridades, em que lugar você está? Em que posição você se coloca na lista das coisas mais importantes da sua vida? Hoje nós vamos falar bastante sobre uma coisa que parece simples, mas que muitos de nós temos aí uma enorme dificuldade em colocar em prática. Vamos falar sobre a importância de ser você e de se priorizar. A gente vive, gente, em um mundo onde desde pequenininhos a gente é incentivado a se encaixar. Já percebeu isso? A seguir padrões, a atender às expectativas dos outros. Mas será que ao fazermos isso nós não estamos deixando de lado algo muito mais valioso? Algo que só nós podemos oferecer para o mundo, que é a nossa autenticidade? Você já parou para pensar que não existe ninguém no mundo igual a você? Nem que você tenha um gêmeo idêntico. Ele nem de longe pode ser parecido com você. Entre bilhões de pessoas no planeta, cada um de nós carrega uma individualidade, uma condição que é única. As suas experiências, as suas emoções, as suas escolhas, tudo isso compõe uma pessoa que só você pode ser. Então, por que tentar viver de acordo com um roteiro que não foi escrito por você? Com quem que você estabeleceu esse compromisso na vida? Nosso primeiro compromisso na vida deveria, olha só, gente, deveria ser com a gente mesmo. Mas nem sempre é assim. Não estamos falando de egoísmo ou indiferença ao próximo, mas de reconhecer que só podemos oferecer o melhor aos outros quando estamos em paz com quem somos. Não existe ninguém igual à tua maneira de ser. Essa, gente, é uma verdade que a gente não deve estampar em todo lugar, a gente não pode esquecer disso. Né? Não existe ninguém igual à tua maneira de ser. E conscientes dessa verdade, encontramos o dever que nos compete perante a vida, que é o nosso compromisso primordial, que é conosco mesmo. Essa é a nossa mais importante tarefa aqui, nessa realidade, aqui na Terra, e a qual fomos unicamente preparados, que é qual? Que é desenvolver a nossa individualidade no curso do nosso despertar espiritual, passando por uma experiência humana. E quando a gente vive o roteiro escrito pelos outros, a gente carrega o peso das expectativas, né? E o que isso significa, hein? Pense em quantas vezes você tomou decisões pensando no que os outros esperam de você. Pense em quantas vezes você tomou decisões que os outros queriam que você tomasse. Quantas vezes você se deixou levar pelo desejo de agradar, pelo desejo de ser aceito, de corresponder às expectativas da família, dos amigos ou até mesmo da sociedade? E no final,
Será que valeu a pena? Será que essas escolhas realmente refletiram quem você é? Essas escolhas foram leves ou pesadas para você? Pois é, gente. Certamente foram muito pesadas, porque agindo assim, de forma a agradar o outro, de forma a corresponder às expectativas do outro, provavelmente você se frustrou, você ficou contrariado, você não sentiu a leveza daquilo que estava escolhendo, simplesmente porque você não estava sendo genuíno com você mesmo. E ser genuíno com você, gente, é extremamente importante e fundamental para a sua vida. Pois é, e muitas vezes também a gente acaba confundindo o dever com a obrigação, né? O dever, como disse o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, é, antes de tudo, um compromisso moral com você mesmo. Já a obrigação é aquele peso que a gente carrega para agradar os outros ou para a gente se adequar a esses padrões que não são os nossos. O ter que, entre aspas, só é válido quando você consegue os seus valores morais. E não quando você faz aquilo que é dever ou obrigação do outro fazer, não você. Quando a gente se preocupa com os deveres dos outros, a gente se distrai das nossas próprias responsabilidades, que são concretizar as nossas ideias. E não podemos deixar também que os outros cumpram obrigações que são nossas, nossos compromissos, nossos encargos pessoais. Porque se agirmos assim, entregaremos ao outro o nosso poder de fazer escolhas. Daremos ao outro o poder de controlar a nossa vida. E isso, gente, isso é muito perigoso. Porque você se torna escravo do outro. E é bem provável que você tenha, né, agindo assim, relacionamentos tóxicos e abusivos. E outra verdade dura, mas libertadora também, é a seguinte: não podemos salvar ou curar ninguém além de nós mesmos. Gente, isso é muito importante. Isso é um fato libertador. Para que carregar o arquétipo de Salvador? Para que queremos o título de herói ou de curador? Quando a gente tenta curar, controlar, corrigir ou mudar o outro, nós perdemos muita energia. E muitas vezes criamos conflitos desnecessários. Conflitos conosco mesmo e com o outro. Porque quando agimos assim, ficamos, gente, totalmente desvitalizados. E estamos invadindo a vida do outro. Pois é, o nosso papel não é salvar nem curar ninguém, nem ditar o que os outros devem fazer, mas viver de forma tão autêntica e tão íntegra que nós possamos servir de inspiração, que a gente possa empoderar essas pessoas pelo exemplo, né? Afinal de contas, foi isso que Jesus fez em todo o Evangelho, né? Ele fazia, ele não mandava ninguém fazer, ele fazia e esperava que as pessoas o seguissem pelo seu exemplo. Então, quando a gente assume obrigações dos outros, a gente sabota os relacionamentos. Relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Assumir a obrigação dos outros é carregar um peso que não nos pertence. E a gente vê muito isso nas dinâmicas familiares sistêmicas. Porque é muito comum a gente assumir para nós tarefas ou funções que eram do outro. Ou ainda, quando carregamos, né, pesos, seja de cônjuges, pais, filhos, quando nos intrometemos ou quando deixamos que eles nos intrometam em nossas escolhas, é muito provável que o relacionamento fique abalado e fragilizado. Como eu disse, né, e eu insisto, Jesus nos ensinou pelo exemplo. Ele nos mostrou como podemos colaborar com a humanidade sem querer ditar a conduta do outro. É o exemplo que nós damos, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus, que conseguimos despertar no outro uma verdade, né? É a verdade do eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Gente, nessa frase, Jesus disse tudo.
o caminho para o despertar e o caminho que Jesus nos mostrou, e seguindo o seu evangelho, estaremos diante da verdade da vida. E aí entra um outro ponto muito importante quando o tema é ser você mesmo. A comparação sua com o outro. E aí, né, é complicado. E eu vou te dizer uma coisa muito verdadeira. A comparação é o ladrão da alegria e da paz. A comparação é uma armadilha muito comum, gente. E que pode levar você para um lugar escuro e sombrio. Cuidado. Quem nunca olhou para a vida da outra pessoa e pensou, eu deveria ser assim, né? Ou por que minha vida não é como a dela? Mas o que esquecemos é que cada um está vivendo uma jornada única. Comparar-se a alguém é tão inútil quanto tentar medir o peso de uma flor com uma régua, né? E nos comparamos porque nós não conhecemos o nosso interior, essa é que é a verdade. Nós esquecemos que ninguém está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e fazer as mesmas coisas que o outro, porque as formas de viver e despertar são várias, são inúmeras. A gente deveria se importar mais somente com a nossa maneira de ser, sem ficar olhando muito para o lado, sem ficar prestando muita atenção nos outros, né? E é interessante observar que quando nos comparamos, tendemos a nos sentir superiores ou inferiores. E deixamos de reconhecer nossos valores, né? E não percebemos quem realmente somos. Quando nos comparamos, nós nos afastamos da nossa verdadeira essência divina. O verdadeiro valor está em olhar para dentro e fazer a seguinte pergunta: o que é que realmente eu quero? O que faz sentido para mim? E aí tem uma coisa muito importante que a gente que a gente tem que falar aqui, a gente não pode deixar passar isso. Muitas pessoas acham que priorizar a si mesmo é um ato de egoísta. E o que a gente sempre diz, né, aqui no programa, em todos os nossos vídeos, priorizar a si mesmo, gente, é altruísmo. Pense como você pode ajudar alguém se você não estiver bem com você mesmo. Como você pode ser um bom amigo, ou um parceiro, ou um profissional, se você está constantemente se negligenciando? Como pode amar o outro se você não consegue nem se olhar no espelho? Percebe? Percebe que priorizar-se é como colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, né? Como a gente vê nos voos aí em aviões? Você cuida de você mesmo para então estar em condições de cuidar dos outros, e não o Exatamente. contrário. É aprender a dizer não quando necessário, é respeitar os seus limites e valorizar suas próprias necessidades. Quando a pessoa não sabe dizer não, quando é necessário, ela está dizendo não para ela mesma. E isso pode estar ligado àquilo que falamos agora há pouco. Sistemicamente, o não saber dizer não pode estar ligado a você querer cumprir o dever, querer cumprir a função de alguém que antecedeu você no seu sistema familiar. Provavelmente você pode estar negando você para incluir alguém que também foi negado nesse caso, né? Olha como é profundo, né? Vamos trazer tudo isso, né, que a gente está falando aqui para o cotidiano. Imagine um pai ou uma mãe que faz pelos seus filhos, faz tudo pelos filhos, mas nunca reserva um tempo, né, para si mesmo. Ele se dedica tanto que, com o tempo, né, ele ou ela, a mãe ou o pai, sente-se exausto, irritado e até frustrado. Porque esse pai ou essa mãe faz pelos filhos aquilo que seria dos filhos fazerem. Há uma inversão de tarefas e funções. E isso faz com que haja gastos de energias desnecessárias. E a frustração se faz presente porque coloca expectativa no outro. Por outro lado, compara isso com alguém que consegue equilibrar assim, bem as responsabilidades familiares. Alguém que consegue deixar com os outros aquilo que é dos outros,
deixando que cada um assuma a sua responsabilidade diante da função, diante da tarefa que assumiu nessa vida. Compara isso com alguém que tem momentos para si e respeita o momento de cada um. Percebe como é bem mais leve agir dessa forma? Nossa, sem dúvida, né? E esse equilíbrio não faz só bem para você, mas também para toda a família. Porque todos estão presentes consigo mesmo e, consequentemente, mais pacientes, mais empoderados, mais leves e mais felizes também. Deixar com o outro aquilo que é dever do outro é uma forma de empoderar o outro a ser ele mesmo também. Isso é muito importante, né? Não só Veja, ser nós, né? quando você deixa para o outro aquilo que é responsabilidade dele, você está ajudando ele, né? Não é o Exatamente. contrário. Do mesmo jeito que a gente tem que ser nós mesmos, né? Quando a gente permite que o outro faça o que ele tem que fazer, a gente está empoderando ele a ser ele mesmo. Exatamente. Quer ver um outro exemplo? Pensa numa pessoa aí, pode ser, sei lá, um amigo seu, que sempre diz sim para tudo, mas que por conta disso acaba acumulando tarefas e responsabilidades que não são as dele. Ele vive sobrecarregado e, no fundo, ressentido, porque ele não dá conta. Além dele negar a si mesmo, ele fica em falta com os outros. Exatamente. E quando a gente nega a nós mesmos, estamos negando quem, gente? Né? Negamos nós, negando nós, estamos negando a Deus. Porque nós não somos centelhas do Criador? Quando você não olha para você, né? Você não está está olhando para para Deus. Deus. Agora pensa nesse amigo, se ele tivesse sempre dizendo sim para ele primeiro do que dizer sim para os outros. Certamente ele saberia dizer não para um colega, com respeito, com empatia, porque não é desrespeito dizer não, se você disser da forma adequada. Certamente esse cara teria mais tempo, mais energia para se dedicar ao que realmente importa, que é olhar para dentro dele mesmo e se autoconhecer e constantemente se desenvolver esse senso de altruísmo que é, no fundo, a coisa mais bela que alguém pode desenvolver na Não, é um vida. altruísmo real, né? Gente, redescobrir quem você é redescobrir sua verdadeira essência. E isso exige coragem. É um processo de olhar para dentro de si, de ouvir sua intuição, de respeitar seus sentimentos, reconhecer sua divindade, reconhecer seus valores, suas qualidades e também as suas sombras. Como eu disse, quando negamos a nós mesmos, quando olhamos primeiro para o externo, para depois somente olhar para nós, se olharmos ou quando fazemos, né, pelos outros aquilo que é dos outros, ou deixamos que façam por nós, tudo isso, gente, é negar a nossa existência. É negar a criação de Deus, é negar Deus. Toda vez que você olhar mais para o outro ao invés de olhar para você primeiro, você estará negando a sua existência e dando as costas para Deus. Isso não significa ignorar os outros ou não ter cuidado com o outro, mas sim encontrar um equilíbrio entre as demandas externas e o que você realmente deseja. Como falamos no início do programa, cada um de nós é um único e especial perante o universo, perante o Criador. O que você é, o seu ser, foi constituído ao longo de múltiplas experiências. Todo saber está dentro de você. E dentro de você, e esse saber é o seu guia. É o seu guia que vai guiar a sua vida. Seu mapa para novas descobertas, novos espaços, novas vidas. Quando você se permite seguir esse mapa, esse saber que é seu, uma sensação de autorrealização começa a surgir. Você percebe que está vivendo de acordo com o que é verdadeiro para você, né? E não com o que esperam de você, não com a expectativa dos outros. Você percebe que você está vivendo de acordo com a sua essência, que é divina e perfeita. Portanto, ser você mesmo é, antes de tudo, um ato de amor. Amor por quem você é, com todas as suas qualidades e todas as suas imperfeições.
Priorizar-se é reconhecer que a sua felicidade é sua responsabilidade e não dos outros. Exatamente. Para de ficar falando, né? Eu sou infeliz por causa do fulano e beltrano. Priorizar-se é cuidar de si com carinho, com misericórdia. Desta forma, você estará preparado para viver e contribuir com o despertar da consciência de outras pessoas também. Então, querido ouvinte, a gente quer deixar uma reflexão aqui para vocês. O que você pode fazer hoje para ser mais você? O que você pode fazer hoje para se priorizar um pouquinho mais? Lembre-se, você não está aqui para agradar a todos, né? E se você tentar fazer isso, você vai ver que é um desperdício de energia, como nós falamos, né? Porque ninguém nunca vai agradar a todos. Nem Jesus agradou, né? Pelo contrário, né? Incomodou muitos. Exatamente. Mas você está aqui para viver de forma plena e genuína. Quando você faz isso, não só a sua vida melhora, mas como falamos, você também inspira os outros a fazer o mesmo. Você contribui para um mundo melhor, que é o nosso maior propósito como seres humanos. E lembre-se, gente, o maior dever que temos é com a nossa própria felicidade. É cuidar da nossa própria vida, não é? Então vamos aproveitar que o ano está começando e vamos cuidar de ser feliz? Pois é, gente. Olhe para você, né? Faça essa jornada interior, né? Fale não quando precisar falar não, né? Como nós falamos, com respeito, com empatia. Mas se imponha, tá? Se empodere. E se coloque na sua lista de prioridades em primeiro lugar. Exatamente. Primeiro você. De novo, isso não é egoísmo, como colocaram na nossa cabeça por muitos e muitos aí, milhões de anos, tá? Isso é ser altruísta. Você tem que estar bem para poder olhar para o outro e ajudar naquilo que for necessário, tá? É isso, né? É isso. Semana que vem a gente volta, querido ouvinte. Sábado que vem, 12h30, a gente está aqui de novo para muito mais reflexão com você. Mas se nesse meio tempo você quiser mais conteúdo como esse, acesse o nosso Instagram. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim e o meu Instagram é o @EdgarBim. E você também pode acompanhar os nossos programas pelo YouTube, estão todos lá. Procura lá no canal do YouTube, o canal BIM91, BIM de Maria 91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Compartilhe os nossos vídeos, gente, comente os nossos vídeos, a gente gosta de responder, tá bom? E aí vocês ajudam também o canal nosso a crescer, tá bom? E se você quiser agendar ou obter mais informações sobre os nossos atendimentos, que são na área da psicanálise sistêmica, da hipnoterapia e da constelação familiar, basta você enviar um WhatsApp para a gente. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Ou você também pode acessar os nossos sites. O site da Eliane é www.elianebim.com.br e o meu site é o www.edgarbim.com.br. Não tem como errar, né? Não É tem só como colocar errar. o nosso nome. É sempre o mesmo .com.br. nome em todo lugar. Isso. Gente, sábado que vem a gente volta, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Tenham todos uma linda semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.